Fala aí, torcedor do nosso canal Futilance, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí para falar do Corinthians que venceu o Atlético Paranaense por 1-0 fora de casa. E o Chico Garcia aí falou que está difícil ganhar do Corinthians. Tá muito difícil ganhar do time do Dorival. O time tá muito forte, muito sólido, tanto dentro de casa como fora de casa. Vamos trazer aí o Chico Garcia, mas também vamos trazer o Abel Neto, o Fernandinho e mais comentaristas debatendo aí a vitória do Corinthians, vitória importante. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Corinthians, tudo do Timão, você encontra aqui no nosso canal Futilance. Vamos aí analisar o que os comentaristas falaram. Fica até o final do vídeo. No final do vídeo, pessoal, eu vou estar trazendo aqui uma matéria do Memphis Depay. Tá aí na tela. No final do vídeo eu vou estar comentando aí que ele detonou o gramado da Arena da Baixada. O Corinthians se tornou um time que é muito difícil de você ganhar, cara. Em algum momento isso vai acontecer, como no derby. O Corinthians foi melhor do que o Palmeiras e numa bola os caras venceram o jogo, faz parte, é do jogo. Mas ficou muito difícil ganhar do Corinthians. O Flamengo não conseguiu na Supercopa, vários times não estão conseguindo. E nesse momento, o Corinthians encarrilhou 3 vitórias consecutivas. Bragantino, São Bernardo e agora Atlético Paranaense. 2 delas fora de casa, né? São Bernardo e agora o Furacão. E agora tem a Portuguesa domingo. É um time que ganhou uma consistência. É um time cascudo. É um time que você olha pro Corinthians, independentemente do palco e do adversário, e fala assim, cara, o Corinthians pode até perder o jogo, mas se os caras quiserem, não vai ser fácil. Pode acontecer porque é futebol. Numa cagada, numa bola, num chute e tal. Agora o Corinthians vai complicar, vai vender caro, porque o time tá muito bem. O time taticamente funciona muito bem, independentemente de quem entra. Você tem uma estrutura defensiva e você tem um ataque que ainda sofre um pouco. Tanto que o gol hoje foi do meia, porque não tinha o fazedor de gols. O Memphis não conseguiu ser essa figura, não sei se pelo gramado, não sei se por desgaste, não conseguiu. Ele normalmente é um cara que ajuda muito, mas também sem parceria, né? Porque o Vitinho não conseguiu ser esse cara. E o Guinegão entra mais pra reta final ali, numa correria, num contexto um pouco mais difícil e diferente do jogo. Mesmo assim, mesmo com dificuldades, é um Corinthians que vai avançando, vai tomando porrada aqui, ali e vai superando. É um time que formou um caráter diferente. De uns anos pra cá, ou do ano passado pra cá, ficou muito difícil ganhar do Corinthians. E aí, meus amigos, eu digo que esse time, se olhar pro brasileiro, pode incomodar. Não foi um grande jogo, um mega espetáculo de futebol, muito longe disso esse Atlético Paranaense e Corinthians, até porque o gramado do estádio do Furacão não ajuda nem um pouco, né? Muito ruim. Apesar do gramado ruim, o Corinthians venceu com um belo gol, hein? Que chute acertou o Garro. Uma jogada que começa ainda no campo de defesa do Corinthians, passando pelo Bidum, uma troca de passes com participação do Memphis Depay, do próprio Garro, do Ranieri. A bola chega no Mateuzinho do lado direito, ele cruza, a zaga afasta e aí sim o Garro domina e acerta um belo chute, um lindo gol do Corinthians, que teve poucas oportunidades. Na verdade, o único chute a gol do Corinthians em todo o jogo foi esse, o Atlético Paranaense, mais de 17 finalizações. Mas o futebol tem muito de eficiência, né? O Furacão perde um pênalti quando o jogo ainda estava 0-0 no primeiro tempo. O Viveiros dando muito trabalho para a defesa corintiana, sofre um pênalti do Bidu. O Julimar tenta tirar o Hugo da jogada, tira o Hugo, mas tira a bola do gol também. Quem não faz, toma, né? E poucos minutos depois o Corinthians faz esse gol da vitória do Garro. Eficiência contando aí, o Corinthians que passou o segundo tempo mais se defendendo também do que criando, mas vence a segunda partida no Campeonato Brasileiro, estreou com derrota por Bahia, venceu o Bragantino e agora mais essa vitória para cima do Furacão com um lindo gol de Rodrigo Garro. Olha aí, minha gente, o Atlético Paranaense foi melhor, mas quem levou os 3 pontos foi o Corinthians. Pois é, praticamente um chute pro gol, bola no fundo da rede no primeiro tempo, um belo gol do Garro, mas olha, o Atlético Paranaense martelou o Corinthians, mas não conseguiu marcar o seu gol numa noite interessante, até se a gente levar em consideração, por causa de uma punição do Atlético Paranaense, nós só tínhamos mulheres, crianças e idosos na arquibancada. Enfim, é o futebol brasileiro e as suas particularidades. Mas o Corinthians, sem fazer um jogo bonito, sem jogar de uma maneira que o torcedor gosta, volta para São Paulo com os 3 pontos. Isso é o mais importante nessa matemática do Campeonato Brasileiro. Até porque a conta que todo mundo faz
É um ponto fora de casa, 2 pontos dentro de casa, e o Corinthians acaba compensando a derrota que teve para o Bahia em casa, agora com essa vitória fora de casa em cima do Atlético Paranaense. E o time dá um salto aí de 7 posições na tabela. Agora é o 5º colocado no Campeonato Brasileiro. Jogou para conquistar os pontos, foi o que fez. Não jogou bem, não foi um futebol bonito, mas subiu na tabela. Vem conseguindo pontuar dentro e fora de casa, vem mudando um pouco essa concepção de termos uma equipe um pouco mais forte emocionalmente. Eu acho que isso é um futuro importante. Não sei até em que momento vamos atingir essa estabilidade, mas nós estamos à procura, tentando evoluir a cada momento, a cada rodada. De minha parte, sempre procurando minha melhor versão para ajudar o time, como foi hoje. É um ano longo, de muitos jogos, então cada dia que passa a gente tem que se recuperar rápido, que profissionalizar-se ainda mais. Fico feliz de a pouco encontrar meu momento, né? A equipe fez um bom jogo, fez o que tinha que fazer, competiu, foi muito agressiva, muito intensa, criou as oportunidades. Mas do outro lado tem uma equipe campeã nos últimos 2 meses de 2 títulos no futebol brasileiro, que tem jogadores de qualidade que uma bola, porque eles deram um chute no gol, e esse chute foi gol. Era uma partida da segunda rodada essa do Campeonato Brasileiro. Os números então do Garro: 1 gol, uma finalização, essa que foi no alvo, 3 passes decisivos. Olha o aproveitamento, 90%, hein? Nota bola de prata 7.7. A Lili Nascimento acompanhou o jogo lá então em Curitiba. Lili, o Corinthians enfrentou o Red Bull em casa quando o Red Bull tinha 100%. O Corinthians derrubou e derruba agora também outro time que tinha 100% na competição. Exatamente, Bruno. Beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Muito torcedor falando, né? Tem jogo, foi o que você comentou, tem jogo que o Corinthians é superior e não consegue a vitória. Eles lembraram do clássico contra o Palmeiras. Ontem, de fato, o Furacão teve mais chances, mas aí o Corinthians aproveitou aquela única chance, né? Uma bola dividida pelo alto que o Memphis não conseguiu ganhar na sobra, nos pés do talentoso Garro, que vem aí reconquistando o espaço dele, né? Então faz esse gol importante, já tinha dado uma assistência também, fisicamente se sente bem, apesar de ter reclamado também do gramado ontem, né? Falou que a CBF tem que ouvir mais os jogadores, que eles não se sentem bem jogando assim, mas enfim, ele está voltando, ganhando aí total confiança do técnico Dorival Júnior, capitão da equipe, e com certeza deve estar no campo no próximo domingo contra a Portuguesa. Foi uma vitória importante porque o Corinthians até então sabia que seria um jogo difícil, jogando na grama sintética, fora de casa, pegaria um Atlético Paranaense invicto no Campeonato Brasileiro e fazendo uma boa temporada também no estadual, mas esse um gol, né, que valeu esses 3 pontinhos aí no Campeonato Brasileiro, isso foi muito importante para o Corinthians, porque o Corinthians já tem uma decisão no próximo domingo contra a Portuguesa pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Aí vem a questão, tá, Bruno? Veremos no dia do jogo e hoje lá no CT Joaquim Grava a recuperação dos jogadores, mas o Dorival já adiantou. Sei que perderei fisicamente muitos atletas, que iremos a campo em desvantagem física em relação à Portuguesa, mas iremos lá jogar e mais uma disputa. E o tempo virou aqui em Curitiba, tá? Se o tempo virou é porque vem mais notícia. Eu sei que eu vou entrar novamente aí no Sport Center, então vou guardar algumas informações aqui pra gente falar muito disso e falar de mercado também, tá? Ontem o Dorival deu mais uma cutucada aí sobre contratações. Volto já já. Tá bom. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Corinthians, 1-0 sobre o Atlético Paranaense, típica do Corinthians mesmo, 1-0, sofrido, mas o que importa são os 3 pontos. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, trazer essa matéria aí do Depay. Depay detona gramado sintético da Arena da Baixada após vitória do Corinthians. Vamos ver o que ele falou no Twitter, né? Tá aí ó, o que ele falou. Campo horrível, árbitros absolutamente os melhores, 3 pontos. Boa noite. Boa noite. Ainda foi irônico, boa noite a todos. Memphis Depay. Tá aí, pistola aí com gramado. E aí, a grama artificial mata o jogo. Rapaz, a grama do Atlético, tem aí os gramados sintéticos no Brasil, né? Mas esse do Atlético
é disparado o pior. Chega a estar preto a grama sintética lá do Atlético. Tá aí o Memphis Depay, jogadores do Atlético atrás dele, né? Corinthians venceu, entrou no G5 do Brasileiro, que já é vaga na pré-Libertadores. O Timão volta a campo agora contra a Portuguesa no domingo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futilance.